Olá, pessoal, amigos internautas que nos acompanham, que estão sempre ligados aí nos nossos hangouts. Dessa vez, estamos mais uma vez com a ilustre presença do professor Oswaldo Bastos. E, dessa vez, trouxemos um convidado especial, que é o vereador eleito pela cidade de Salvador, Alexandre Aleluia, que tem vários projetos alinhados com a nossa ideologia conservadora. E hoje a gente vai falar de alguns, vamos trazer algumas novidades, vamos saber o que é que pensa o nosso mais novo político da cidade de Salvador. Boa noite, professor Oswaldo. Boa noite, Alexandre Aleluia. Boa noite. Por favor, façam a intervenção de vocês para... Boa noite. Saudar os nossos espectadores. É um prazer. Começando pelo professor Oswaldo. É um prazer estar aqui, sempre conversando com você, Robson, e agora com a presença do vereador. Uma honra para a gente aqui, né, ter esse bate-papo. Tanto aqui nesse momento, quanto no YouTube, seja bem visualizado. E, com certeza, nós temos muita confiança no que fazemos e sabemos do que falamos. Com certeza. Isso é verdade. Boa noite, meus amigos do canal, né, do Hangout CFC. É um prazer estar aqui conversando com vocês, com meu amigo Robson, meu amigo professor Oswaldo. E realmente Salvador tem agora um representante do conservadorismo, do pensamento prudente. Representar da melhor forma possível pessoas que pensam parecido com a gente, né, que na verdade não é ideologia, né, uma forma de ser. Né? Com certeza. Bom, hoje escolhemos 3 temas que são bem importantes e bem discutidos atualmente. Um deles é o projeto Escola Sem Partido. Eu queria que o Alexandre começasse nos dando um pouco assim da essência desse projeto, de qual seria a importância dele para a realidade da educação brasileira hoje, geral desse cenário. Olha, Robson... Por favor, Alexandre, pode começar. Vamos lá. Quando eu comecei a minha... Quando comecei minha jornada na política de Salvador, comecei a falar sobre o projeto Escola Sem Partido, e muita gente não entendia, e tinha por parte da esquerda, muita gente também não queria nem reverberar o assunto, né? Mas acabou que eu acho que isso tomou conta do debate nacional e foi inevitável. E eu costumo dizer que o Escola Sem Partido é muito mais que um mero projeto de lei. É um movimento político. E a gente fala muito, as pessoas entendem só sobre doutrinação, e na verdade eu digo que é muito mais do que doutrinação. Inclusive, eu coloco a palavra mal empregada, né? O que existe é um boicote, realmente, a qualquer pensamento que divirja do pensamento hegemônico. A gente tem que pensar sempre em dialética, né? Todo pensamento humano é dialético, não tem jeito. Então, as pessoas só conhecem o claro sabendo do escuro. Isso está na natureza, até. Deus colocou isso para nós, né? Criou isso para nós, exatamente para darmos valor ao claro, ou o que quer que seja. Então, o que existe é uma forma de forjar a nossa dialética, a dialética dos alunos. Então, isso é muito mais do que doutrinação ostensiva. Doutrinação é mera propaganda. E isso eu digo que é 10% do que a esquerda faz. A esquerda faz muito mais do que a mera propaganda. Propaganda é como se fosse a cereja do bolo. O que existe realmente é boicote, é uma falsa dialética, uma falsa dicotomia. Isso é criado muitas vezes com o intuito de realmente de formar militantes, formar cabeças, né? Isso é o maior problema. Outro problema que eu coloco muito, que também transcende a mera doutrinação propagandística, se relaciona com a educação infantil mesmo. Tive o método Paulo Freire sendo empregado, é um método também dialético,
de colocar sempre a opressão e a libertação já na formação moral da criança. Imagina, uma criança de 6 anos, 8 anos, não tem condições de saber o que é libertação, de conceber isso, e são valores que são empregados na cabeça da criança mesmo antes de ter uma formação moral, ou o que quer que seja. Então, esse é outro grande problema. Eu sempre coloco a formação, eu não digo doutrinação, mas vamos chamar doutrinação entre aspas, a doutrinação para crianças é muito pior do que a mera propaganda ostensiva que a gente vê do professor de história. Muita gente só pensa no professor de história, do exemplo do professor de história, mas isso aí é muito pouco quando a gente olha o verdadeiro problema, né? Então, temos problemas graves aí com o Escola Sem Partido. E aí, o que é a Escola Sem Partido? Eu disse isso recentemente numa entrevista, que só em estarmos falando sobre o assunto, olha, eu falei sobre o assunto no bocão disso, então só em estarmos falando sobre o assunto, já estamos quebrando o que eu chamo de espiral do silêncio. Só isso já é positivo. Só debater já é uma conquista contra a hegemonia de esquerda. Então, isso já é realmente o primeiro passo bem dado. Agora, é lógico que é importante o projeto de lei. O projeto de lei é um mero cartaz com 5 deveres do professor, deveres como respeitar orientação moral, religiosa, sexual da criança, do aluno, dever como colocar diversas linhas de pensamento para que o aluno possa refletir sobre cada uma, possa saber o que pensar, né, o que pesquisar também. Então, são deveres muito básicos. Quem fica contra o projeto realmente ou não leu ou tem má fé, né? E a gente sabe que a praxis revolucionária da esquerda normalmente repleta, se confunde com a má fé. Então, é muito fácil a gente enxergar isso. Agora, como eu disse, é um projeto simples, um cartaz, e é difícil ser contra. Eu, inclusive, participei não, né? Acompanhei um debate sobre esse tema na TVE, o professor Oswaldo participou, e o que é que eu pude observar, assim, claramente, que acho que é uma estratégia que eles utilizam. Eles tentam rechaçar o projeto, dizer que essa doutrinação que eles tanto falam não existe, e eles querem apresentar uma alternativa a esse projeto, só que a alternativa que eles querem apresentar é a essência do projeto. É como se eles quisessem colocar aquilo como sendo de autoria deles. Mas eu vou deixar que o professor Oswaldo fale um pouco mais desse assunto e até mencione esse debate que ele participou. Boa noite. Você está me ouvindo, Robson? Sim, estou te ouvindo bem. Está tranquilo. Então vamos lá. Conforme o vereador colocou muito bem, né? Não se trata apenas de um mero projeto, assim como também tudo não pode ser reduzido ao professor de história. Eu costumo citar o professor de história como exemplo, até porque iniciei minha carreira como professor de história. Tudo não se reduz ao professor de história, de fato, porque até o professor de matemática, entre uma equação e a raiz quadrada, ele pode estar lá falando mal do capitalismo, apesar dele ter um carro 4x4 com ar-condicionado, né? Agora, o problema é que o professor de história ele termina sendo mais visado porque ele é um dos que tem maior chance de aplicar a doutrina socialista e o raciocínio dialético, até pela forma de contar a história, omitir o que interessa, enaltecer, exagerar, enfim, toda uma manipulação que o professor de história ele tem um arsenal mais farto, características da própria disciplina, né? A escola sem partido, no meu entendimento, ela é resultado de uma manifestação, de uma reação, né, que veio culminar com esse projeto e os projetos que estão se espalhando pelos estados, né? E foi uma reação saudável. Eu cheguei até num momento que eu já tinha perdido a esperança, né? Porque eu não via uma reação
a essa incursão dos movimentos revolucionários, inclusive dentro da escola pública, porque foi onde mais se expandiram, por força, inclusive, da facilidade. Né? Isso está acontecendo também das escolas privadas, principalmente a agenda de gênero, ela vem sendo sistematicamente ensinada dentro das escolas privadas, né? Mas é na escola pública onde os movimentos revolucionários tiveram mais facilidade de acesso à sala de aula e os seus representantes, sem dúvida alguma, e isso termina fazendo com que um dos resultados seja isso que nós estamos vendo em Curitiba, né? No Paraná, de modo geral. No Paraná são 300 mil crianças. Isso não é um trabalho feito da noite para o dia. Isso não é um trabalho feito por um ou dois professores. Né? Então, nós temos que ver também que houve muito grande por parte das famílias, e eu gostaria muito que as pessoas refletissem sobre isso, né? Porque essa cultura de entregar o filho à escola e achar que a escola está num bom ambiente, que o filho está num bom ambiente porque está na escola, isso hoje tem que ser refletido. Como eu disse num vídeo meu no meu canal, eu disse o seu filho pode estar num campo minado. Já foi o tempo em que a escola, infelizmente, é um campo, seria um espaço seguro. Gostaria muito que voltasse esse tempo. Né? Gostaria muito que voltasse esse tempo, porque as novas gerações estão sofrendo muito esse tipo de lavagem cerebral, porque o que leva o jovem a fazer o que está fazendo hoje, o que leva o universitário dentro das universidades públicas, não é fruto de uma aula ou duas. É resultado mesmo do mecanismo de lavagem cerebral. Né? E que já vem desde dos níveis fundamentais e médios, um marcar o universo também, quando você tem isso, na Bolívia, também na Argentina. Aqui no Brasil, houve uma reação jurídica por parte de muitos shopping centers, né, que conseguiram ordem judicial que obrigava que os menores de idade, os menores de 16 anos, particularmente, salvo engano, só adentrassem dentro dos estabelecimentos comerciais acompanhados dos seus responsáveis. Então, essa reação jurídica, estatal, né, fez com que se inibisse a criação dessas milícias revolucionárias de jovens, que é própria de todo movimento socialista, a partir dos shopping centers. Então, eles migraram para a escola. Então, você pensa que morreu, acabou o rolezinho, tem mais rolezinho, não. Ele estava agindo de maneira sorrateira, na surdina, dentro das escolas. E o resultado está aí. Quando a própria imprensa utiliza o termo milícia para se referir aos grupos de jovens que ocuparam as escolas. Esse é um termo utilizado pela própria imprensa nacional. Então, eu acho que a escola sem partido ela é uma reação, né, que contra esse tipo, como eu falei até na entrevista que você me disse que me acompanhou, contra essa censura em sala de aula. Né? E já começa pelo próprio Ministério da Educação e Cultura, que estipula não só os programas curriculares, como também orienta quais são os livros que devem ser lidos. Há uma preferência, não há uma obrigatoriedade, mas há uma preferência, particularmente nos cursos de nível superior, o MEC encontre em determinadas bibliografias livros como, por exemplo, o Sr. Foucault, os livros do Sr. Paulo Freire, são livros, são referências simpáticas à avaliação do MEC. Ninguém dizia, como eu disse até na entrevista, você só lê autores esquerdistas do Brasil. Coincidentemente, todos os autores que são debatidos no ambiente acadêmico brasileiro são autores esquerdistas e muitas vezes da esquerda radical, como é o caso, inclusive, do Sr. Michel Foucault, é da esquerda radical francesa. Né? E não se lê autores de renome, como Philippe Pierrier, como Reinhard Koselleck, que são historiadores de renome na Europa, na França, na Alemanha, e aqui no Brasil as pessoas nem raramente alguém conhece o nome desse pessoal. Então, é algo que deve ser algo preocupante
estou muito preocupado porque isso os pais, impedir os pais de ter acesso aos seus filhos é algo muito grave. Está faltando o poder público responsabilizar os que fizeram essa manipulação com jovens e que tanto estudantes universitários quanto professores, coordenadores, diretores, no meio acadêmico deveriam ser judicialmente responsabilizados pelo que está acontecendo com esses jovens. Essa é a minha opinião. Eu acho importante o que você falou sobre corrupção da linguagem, né? Realmente a gente vê eles falando, isso é uma espécie de censura, e na verdade eles deveriam estar falando por parte deles. A gente viu, não sei se vocês acompanharam a entrevista do Leandro Carnal, que agora virou o best-seller do momento, todo mundo coloca como o grande intelectual brasileiro, que eu não vejo realmente, talvez seja o retrato da nossa alta cultura. Realmente é mediocridade, é um medíocre. Ele é o retrato da... mas ele colocou que o Escola Sem Partido era uma doutrina, era uma espécie de censura, e na verdade não é nada disso. Hora nenhuma existe alguma menção à censura ou algo parecido. Outra coisa muito importante é o que eu falei sobre priorizar a orientação familiar, né? Isso é essencial. Eu não sei se vocês conhecem o livro chamado A Breve História da Revolução Russa, do Richard Pipes. E nesse livro tem um trecho que ele pega um diário de um aluno em 1919, 18, logo após a Revolução, e que o aluno conta um dia de sala de aula. Nesse diário, né, nesse trecho, a gente vê claramente a família ser separada da escola, como se existisse uma forma de evitar a participação da família na escola. Ora, a gente vê muito isso. Exatamente o terceiro dever do cartaz fala em priorizar a orientação moral, religiosa, sexual dos pais, né? Então, claramente, esse rechaço da família, da participação da família na escola é uma forma de doutrinação, é uma forma de aplicar o socialismo, realmente, a revolução cultural socialista no Brasil. E isso a gente vê em diversas escolas, não só públicas, nas privadas também. A escola da minha filha, eu presenciei isso, o professor simplesmente falar, ou alguma pessoa da escola, não, aqui é escola, vamos separar, não precisa, como se estivesse evitando a participação dos pais, né, no ambiente escolar. Isso é, sim, orientação acadêmica, pedagógica, a gente sabe que isso é, sim, uma infiltração comunista na forma de ensinar, e então isso é algo grave. A partir do momento que a gente vê um professor rechaçar a orientação religiosa, e normalmente rechaça a orientação cristã, porque existe também um movimento anticristão nas escolas, na doutrina comunista, a gente sabe que existe, então é muito comum isso, é muito comum rechaçar a orientação moral, religiosa e até sexual dos pais. Ora, se a escola faz parte do aparato gramsciano, do partido, né? É natural que o partido queira ser o único protagonista desse ensino, dessa formação de militantes. Então, é natural que exista que a escola evite, né, que o partido evite a participação dos pais. A gente está lá no Manifesto Comunista, um claro rechaço por parte de Lenin, né, de Marx, quanto à família, né? Coloca a família como
um supérfluo burguês, ou algo parecido. Recentemente, a Marilena Chauí também falou disso, pasmem, em uma palestra para uma escola de classe alta de São Paulo, e ela fala da família em tom jocoso, dizendo que a família é uma invenção do século XX, do século XIX, um claro absurdo, né? E a gente vê isso numa palestra falando isso. A partir daí, uma criança, um adolescente crescer com todo esse ensinamento, para começar a criar um clima de revolta dentro do seio familiar, é um passo. É quase um novo demônio de Dostoiévski, né? O filho acaba sendo muito pior do que um pai isento, um pai progressista. Então, essa geração seguinte, se continuar com essa doutrinação ostensiva, com esse rechaço familiar, de orientação familiar forte, eu creio que não será boa coisa. Robson? Acho que o Robson está fora do ar. Robson. Não, tá. Robson está sem o microfone, né? Sem o som. Eu queria comentar, então, aproveitar, enquanto ele está voltando ao ar, eu queria comentar essa questão da família, né? Porque, de fato, como foi bem colocado pelo senhor, essa rejeição da família é algo sistemático nos regimes socialistas, né? E o fato deles terem conseguido e radicalizar isso agora com esse movimento dos pais terem acesso. Isso consagra esse processo de doutrinação de quebrar a hierarquia da família, né? Que é rejeitar a família. Porque não é novo. O século XX tem uma série de teorias aí de que a família é um ambiente nocivo à educação dos filhos, nos Estados Unidos quanto a Europa, né? Mas isso chega a um ponto em que realmente eles efetivam, né? Abolir com a família, né? Vamos visto da sociedade capitalista, abolindo a família, como está no manifesto. E eles terminam por fazer isso. Na medida que eles isolam a família, que eles anulam o poder familiar, isso ficou muito claro na questão do acesso dos pais aos filhos na escola. Eles conseguiram. Eu acho que é preciso pensar muito nesse avanço e para tentar recuperar essa juventude, recuperar esse espaço perdido enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Essa juventude tem condição de ser resgatada. Mas é preciso que se levantem políticos, profissionais, que as pessoas não fiquem em cima do muro. A sociedade agora está querendo ver quem veio para o quê. Então, nós temos que ter uma crise de legitimidade no mundo todo, né? Falta de liderança. Então, é preciso que as pessoas se posicionem. Eu mesmo comprei essa briga, resolvi entrar para a web, a me posicionar em sala de aula, palestra, artigo, livro, já não era mais o suficiente. Me apresentar no mundo da web com uma determinada postura, com um determinado discurso, eu acho que é a minha possibilidade de participar desta reação, eu acredito que eu entendo que é muito bom. E aí, Robson, voltou? Sim, professor. Tive um problema com minha internet aqui, acabei ficando fora por alguns instantes. E antes da gente passar para o próximo assunto, eu queria só mencionar aqui 3 recortes de livros
que são utilizados nas escolas públicas pelo Ministério da Educação. Porque o que a esquerda mais diz é que essa tão falada doutrinação que a gente menciona, na verdade, não existe. O Karnal, então, eu queria ler esses trechos. Desculpa eu interromper, mas o Karnal chega a dizer Sim. que isso é uma esquizofrenia nossa, né? Nós estamos vendo coisa, entendeu? Pois é, verdade. Então, eu quero que ele me explique esses pequenos trechos que eu vou ler aqui. Livro que tem um mini texto que o título é O Mundo Muçulmano. E tem uma foto de Osama Bin Laden, e aí tem a legenda assim: o líder terrorista árabe Bin Laden é um milionário com posições políticas de direita. A opinião pública dos Estados Unidos o considerava um freedom fighter, combatente de liberdade, pois ele lutava contra os comunistas soviéticos. Primeira. Aí depois, na página seguinte, mostra a foto do avião colidindo contra o prédio no atentado do 11 de setembro, porque está no meu celular, eu não tenho o livro impresso, eu recebi isso aqui pela internet. Então, ao lado da foto, vem o seguinte texto. O terrorista ataca uma das torres gêmeas em Nova York, 11 de setembro de 2001. Milhares de inocentes foram assassinados. A ação típica da extrema-direita, nesse caso, do conservadorismo antimodernista. É brincadeira? E, por último, ele tem um mini texto aqui que eu não vou perder tempo lendo, mas tem uma foto de Gramsci e o título do livro, do texto é O Gênio Marxista de Gramsci. Aí eu pergunto aos senhores, como é que a gente pode afirmar que não existe doutrinação? Como é que a gente pode afirmar que não existe uma tendência política influenciando os alunos? Eu quero deixar essa pergunta. Esse exemplo que você deu aí, rapidamente, esse exemplo que você deu é próprio do discurso ideológico, do discurso falso, de uma análise falsa da realidade. O Bin Laden, ele fazia parte de uma etnia contra os comunistas russos desde o tempo de Stalin, porque exatamente os russos eles provocaram uma desagregação entre determinadas etnias que eram amigas há séculos. E, a partir disso, provocou em algumas dessas etnias uma revolta contra o comunismo. Eles fazem um copiou-colou tão miserável que, para alcançar o objetivo que quer, e agora que eu estou sabendo que Bin Laden era de direita, né? Porque o Bin Laden era conservador. Porque é um copiou-colou que realmente não dá para... É um discurso. Olha, é engraçado a gente ter que analisar sempre pela prática revolucionária. E a honestidade intelectual na prática revolucionária é algo que é como água e óleo, não se mistura, não tem como. Porque a pessoa que escreveu esse livro certamente sabe que direita não é conservador. Mas o que acontece é que essa pessoa está mais interessada em transformar o mundo do que transmitir a verdade. Então, a pessoa que está imbuída da prática revolucionária nunca vai compor, né, nunca vai escrever um livro de história fiel, o verdadeiro. Sempre vai fazer algo que procure atingir o objetivo revolucionário. Então, o problema da gente é que as pessoas que estão nos postos estratégicos, né, que são os postos que escolhem os livros, que escrevem os livros, né, estão realmente ligadas ao partido, ligadas ao projeto, ligadas à prática revolucionária. Então, esse é o maior problema nosso. A gente tem que fazer uma limpa, né, não tem outro jeito. Eu queria falar também de outro ponto que a gente acabou não falando, que é aquele o ponto ainda da família, né, do rechaço à família, que é o que a gente vê nas escolas muito, que é a ideologia de gênero, né? Isso é algo que a gente realmente muito danoso às crianças. A gente vê em escolas privadas também,
E isso é lamentável, é coisa realmente de canalhas, né? E que deve ser realmente, as pessoas devem estar muito atentas, os pais muito atentos, e os representantes também. Eu, como vereador, vou realmente levar esse assunto à Câmara, vou tentar também, não só, eu acho que o vereador não pode só se prender a textos de lei, mas também fiscalizar o que acontece nas escolas, denunciar sempre que for possível, ter um canal aberto a denúncias, e realmente isso é algo que a gente não pode deixar que aconteça nas escolas. Até porque a Ok. política de gênero, ela é algo Pois não, professor, pode prosseguir. a política de gênero é algo que vem sendo aplicado sistematicamente no mundo todo. É assustador. O número de crianças e adolescentes que vem passando por sérios problemas psiquiátricos por causa dessa crise de identidade gerada por essa pregação da política de gênero, os adultos, inclusive, né, que o índice de suicídio que se entregaram às práticas orientadas por essas políticas de gênero, as pessoas escondem isso, assim como também o número de suicídios e de problemas psiquiátricos, como depressão, com as políticas de aborto. O número de mulheres e o número de problemas psiquiátricos em função do aborto é altíssimo no mundo todo, e simplesmente se omite isso, considerar o aborto como se fosse uma prática cirúrgica qualquer. Dia que a mulher vai ali e aquele há toda uma campanha para desmerecer a vida e a vida que está dentro da mulher, é dela, mas o corpo que está se formando dentro dela não pertence a ela, até porque se pertencesse, ela né? Quando você é dono do corpo de alguém, está caracterizada aí uma relação de senhor e escravo. Tudo isso é omitido exatamente para que essas práticas se tornem coisas corriqueiras. O vereador no sentido de que é preciso ter também nesse tema uma política, uma postura ostensiva e não permitir que isso se prolongue. Todos nós, políticos, professores, profissionais, pais, mães, todos nós, e que isso não se prolongue mais do que já se prolongou. É isso. Acho que a gente deve ressaltar alguns pontos, né, da ideologia de gênero. Primeiro, que a gente a ideologia de gênero acaba levando um tema, que é o tema da opção sexual, para uma criança, né? Porque a partir do momento que você coloca o sexo como o maior problema existencial, isso acaba virando uma fixação no momento que não deveria existir. Né? O que você presume a ideologia de gênero presume uma engenharia social, como se pudesse existir, não existisse a opção de agir, né? Então, isso é algo que vem até da filosofia da esquerda, de Rousseau, de toda a filosofia de construção social, algo que deve ser também evitado, né? E é uma pena que isso seja tão presente. Então, eu acho que é um tema que a gente deve sempre combater, né? É algo que a gente deve combater veementemente nas escolas. Bom, vamos agora passar para o próximo tema, para a gente também não estender muito no tempo, que seria a questão da criminalidade e o desarmamento. Eu queria começar esse tema relatando uma experiência que eu tive ontem e falando qual é a minha opinião a respeito de o cidadão de bem poder andar armado. Bom, para os amigos que não sabem, ontem eu passei por uma situação que
não desejo para ninguém. Eu estava voltando para casa no ônibus e alguns marginais que estavam na rua atiraram na janela do ônibus um daqueles objetos de cerâmica que são utilizados nos postes de energia elétrica. E ele fez um estrago pequeno, né? Ele simplesmente quebrou a cabeça de uma jovem que estava sentada atrás de mim e os estilhaços cortaram a testa da outra. O ônibus ficou todo ensanguentado, fora o susto, porque elas estavam bem atrás de mim, por pouco a vítima não fui eu, né? E aí eu passei a me questionar a respeito disso, a que ponto chegou a nossa segurança pública, a que ponto chegou a violência na rua, a criminalidade, porque até hoje garanto que nenhuma das pessoas que estavam no ônibus sabe o motivo pelo qual aquele objeto foi atirado pela janela. A impressão que eu tenho, pela minha vivência, é que eles tentaram uma forma de parar o ônibus para cometer um assalto. Como o motorista não parou, ficou por isso mesmo. E mais especificamente sobre a questão do desarmamento. A minha opinião, eu concordo que o cidadão de bem, ele tem, assim, o direito de possuir arma. E digo a vocês, se um dia fosse liberado, eu teria uma arma em casa e não seria uma arma de pequeno porte, não. Seria um AR-15 ou uma .50, baseado no nível de segurança pública que a gente tem hoje, eu só me sentiria seguro com esses dois tipos de arma dentro de casa. Mas vamos lá, eu sou apenas um mero curioso do tema, não sei muita coisa, e eu queria ouvir a opinião de vocês, que eu acho que tem um conhecimento bem mais avançado do que o meu nesse aspecto. Bom, vou passar a palavra para Alexandre, e aí depois o professor Oswaldo continua. Alô. Olá. Uns 4 meses atrás, né, eu trouxe o Benê Barbosa para falar sobre o assunto, né, de desarmamento. Na verdade, eu coloco bem claro, né, a gente sabe como isso às vezes é abordado pela imprensa, pela mídia, né, a gente sabe, quem leu o Ian Pachepa, né, desinformação, sabe que eles gostam de fazer um frame, né, então eu coloco com muita cautela a minha posição. Eu não sou a favor do armamento, sou a favor da revogação do Estatuto do Desarmamento. Cada um tem a liberdade cada um tem a liberdade de se defender. Então, isso é bom deixar bem claro, né? Então, qual é o fundamento da revogação do Estatuto e da possibilidade de ter o porte de arma, né? Primeiro, a se defender, né? Todo indivíduo poder se defender. Outro fundamento é o mesmo fundamento que está contido na segunda emenda americana, que lógico, uma argumentação muito mais que deve ser vista em termos civilizacionais, né? De se poder se proteger a um possível Estado tirânico, né? Então, o terceiro fundamento que eu coloco, e que aí eu pego emprestado do Benê Barbosa, né, é o que ele chama de regulação do mal, né? A partir do momento que existe a possibilidade de algumas pessoas, né, de alguns possíveis vítimas estarem armadas, o criminoso pensa 2, 3 ou 4 vezes antes de agir. Então, são esses 3 fundamentos básicos do armamento civil, né? Da possibilidade de porte de arma. Então, isso deve ser bem claro. E o que é fato é que o Estatuto do Desarmamento não surtiu efeito, muito pelo contrário, os efeitos são extremamente danosos à ordem pública, e a gente deve restaurar, né? Buscar restaurar a ordem que a gente tinha antes. Esse é o sentimento conservador, restaurar o que tem de bom. Então, a gente deve restaurar algo que existia de bom no Brasil. Lógico, o Brasil nunca foi exemplo de segurança pública, mas era muito melhor do que a situação que está hoje, né, de 60 mil assassinatos por ano. Então, realmente
um estado de calamidade, são números de guerra, e a gente tem que restaurar o que tem de bom. E diga-se de passagem, você mencionou o número de 60 mil assassinatos por ano. Eu vi há um tempo atrás o deputado Bolsonaro passando uma estatística em que os Estados Unidos eles têm 100 milhões de habitantes a mais que a gente. Eles já estão em 300 milhões de habitantes. A norte-americana é que assassinatos por arma de fogo a cada 100 mil habitantes por ano nos Estados Unidos, onde, digamos assim, você entra no supermercado, você tem armas vendidas ao lado de barras de chocolate. E aqui no Brasil, que temos toda essa restrição, toda essa proibição, essa dificuldade para se ter armas, morrem 27 a cada 100 mil habitantes, o que dá uma estatística de realmente aproximadamente 57 e arredondando para 60 mil por ano. Mas eu queria ouvir agora o professor Oswaldo a respeito disso. Alô, Robson? Vereador, vocês estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo, sim. Posso falar, né? Professor, estamos te ouvindo, pode falar. Pode falar, professor. Professor, acho que o senhor apertou alguma tecla no seu telefone que desabilitou o microfone. A gente está te vendo bem, está vendo você se movimentar, mas não está ouvindo sua voz. Verifica se só apertou algum botão que desativou o microfone. O microfone está desativado aí. E agora? Agora estamos... Ok. Agora, né? Então tá. Então, no meu entendimento, como eu estava dizendo, eu acho que esse estatuto ele tem algo de constitucional, porque o Estado ele não pode me acesso a meios para eu exercer a minha legítima defesa. Quando o direito admite que eu exerça a minha legítima defesa, é porque ele admite que o Estado não pode estar a todo momento pronto para me defender. Então, por isso é que ele reconhece que em determinados momentos eu posso precisar me defender com minhas próprias mãos, digamos, né? Com os próprios meios que eu tiver em condição. Daí por que a legítima defesa? Né? À medida que o Estado me proíbe de ter uma arma, a princípio, ele simplesmente me proíbe de ter uma arma, ele está me vedando, ele está me impedindo de ter acesso ao meio de legítima defesa. Então, nesse sentido, acho que o Estatuto ele carece de um amparo constitucional, e eu digo que eu não estou dizendo que eu conheço tudo, mas eu nunca vi ninguém comentar sobre isso quando quer falar sobre esteja. Estou dizendo que eu não estou vendo, não quer dizer que não esteja. Né? Eu não estou em todo lugar, né? Nas discussões, não estou lá no Congresso, enfim. Né? Mas são os números que chegam até nós e como chegam. Outro dia eu vi um número que, de não sei quanto para cá, teve 400 mil pessoas mortas por arma de fogo. Sim, não sei onde eles acharam esse número, não, mas não vou nem questionar esse achado. Vou partir do pressuposto até que esse número é verdade. Agora, essas 400 mil essas 400 mil mortes por arma de fogo, quem matou? Quem matou, com certeza, na sua grande maioria, uma vez que o cidadão já não tem tanto acesso à arma assim, é uma questão de raciocínio lógico, é claro que a grande maioria das pessoas que estão fazendo parte desse número foram mortas por criminosos que têm acesso à arma de fogo porque não estão obedecendo a lei. Então, o estatuto, na verdade, ele está protegendo o criminoso. Porque o criminoso, com ou sem estatuto, ele vai ter acesso à arma. E o cidadão, ele é vedado de alguma possibilidade de ter acesso ao exercício da sua legítima defesa. Né? Então, quando comparado com o país, os estudos que tem nos Estados Unidos, que é um país
tradicionalmente atacado pela esquerda, né? Que mostra que, na verdade, a população armada é uma população mais protegida. O índice de crime, o índice de furto e roubo, por exemplo, eles caem na medida em que o ladrão sabe que o dono da casa pode ter uma arma em casa. Aqui no Brasil, estudos mostram que, por exemplo, em bairros, uma simples coisa, bairros que o número de residências próprias e que os donos da casa moram nessas residências, o índice de furto e roubo às residências é menor. Bairros em que tem um número grande de casas alugadas. Por quê? Porque quando o indivíduo mora na sua própria casa, ele zela mais pela segurança. E o indivíduo, muitas vezes, que mora ali no aluguel, ele está muito preocupado em construir um muro, em aumentar o muro, botar uma câmara, né? Porque é alugado. Então, a estatística mostra que aqui no Brasil existe diferença de bairro para bairro, a depender desse perfil de moradia. Então, evidentemente que uma população mais armada, é claro que existe fiscalização, né? Eu também não concordo com essa coisa de chegar ali no supermercado, comprar um revólver, comprar uma caixa de munição e pagar no caixa qualquer coisa. Essa postura também não concordo. Agora, vedar, né? Porque o que está sendo feito hoje são mecanismos tão criteriosos que, de fato, vedam o acesso do indivíduo ao porte de arma. A princípio, o brasileiro não pode estar, nem ter posse, nem ter porte. Outra coisa um outro ponto que envolve essa questão do desarmamento, que eu queria chamar a atenção, e outras pessoas já chamaram a atenção, com certeza aí já falaram, que é o problema da esquerda utilizar o marginal como um novo perfil revolucionário. Não vamos esquecer que é do Brasil que nasce o mini manual de guerrilha urbana do senhor Marighella, que se tornou o maior manual de treinamento de guerrilheiros e terroristas do mundo. Até hoje, o mini manual de guerrilha urbana do senhor Marighella é matriz para todos os grupos terroristas do mundo, desde do Baden-Meinhof nos anos 80, 70, 80, Brigadas Vermelhas, até o Bin Laden e o ISIS, o Estado Islâmico. O Lobo Solitário está inspirado no mini manual de guerrilha urbana. Lá no mini manual de guerrilha urbana, o senhor Marighella ensina tudo. Ensina tudo, até como andar na rua, se vestir, etc, etc. Então, essa ideia do marginal como novo revolucionário, aquele indivíduo que vai desestabilizar a ordem burguesa, isso está sendo levado hoje às últimas consequências. E para isso é preciso duas coisas: impedir o cidadão de estar armado e impedir a polícia de trabalhar. A polícia é autoritária, a polícia é fascista, a polícia é racista. Se você observar, as ONGs que estão acusando a polícia de racista nos Estados Unidos são todas elas bancadas pela Open Society do senhor Jorge Soros. E já chegaram aqui no Brasil, já chegaram aqui em Salvador, acusando a polícia de racismo. O Fórum Nacional de Segurança Pública, que é uma ONG que está no Brasil, para bancar a política de desarmamento. Se os senhores chegarem ali no site do Fórum Nacional de Segurança Pública e encontrar os apoiadores, o primeiro nome que os senhores vão encontrar é Open Society e Fundação Ford, exatamente porque ela está aqui, ela é um longa-manos dessas grandes fundações financiadoras da Revolução esquerdista para desestabilizar a segurança pública no Brasil e fazer com que, de fato, o marginal possa exercer esse papel de protagonista do novo perfil revolucionário. Então, esse estatuto ele não pode ser isolado desse contexto. Eu estou aqui em rápida síntese, descrevendo, analisando, porque ele é uma peça importante desse xadrez. Por isso que revogar a nova lei, sim, que fiscalize o acesso e o uso do armamento. Uma coisa é, por exemplo, ter uma lei que, a princípio, só dá direito à posse, o que faria com que o indivíduo tivesse direito à arma em casa. Imagina uma pessoa que tem uma fazenda e tem um sítio, tem uma arma na sua fazenda para proteger a si e a sua família, a si próprio, não pode ter uma arma num sítio, numa chácara. Isso é loucura. Agora, o portar a arma, aí sim, eu acho que já deveria ter um critério mais rigoroso. Porque você
mais sair de uma maneira mais criteriosa, mas sim tem uma descansa com sua família, ele às vezes abre a porta de casa, pulou o muro e assaltando um programa desse aí que mostra carnificina o tempo todo. Quer dizer, isso não pode mais acontecer. Isso também é algo muito sério aqui no país, né? E existe uma política. Há 400 mil morreram com arma de fogo, claro, se todos os ladrões estão armados. Hã? Esses são pontos importantes e se debater. Robson, alô? Estão me ouvindo? A ligação ficou muda por um instante, mas agora a gente voltou a te ouvir já. Mas você ouviu o que eu falei? Não, a gente ouviu sim, só o Eu finalzinho, ouvi quase tudo. o final ficou mudo. Foi só o final. Eu acho que é importante ressaltar, professor, que você usou o exemplo das casas alugadas, fez uma comparação com taxa de evasão, né, percentual de evasão ou de crime, e é bom falar sobre o Nordeste. Hoje, realmente, as maiores taxas de homicídio estão nas cidades a gente encontra nas cidades do Nordeste, e foi exatamente onde a campanha do desarmamento foi mais ostensiva, né? Realmente onde teve mais, onde as pessoas realmente entregaram a arma, onde teve mais realmente publicização do desarmamento. Então, esse é um dado importante. A gente vê realmente onde a gente pega Maceió, é uma cidade que eu acho que a gente compara com Juarez, né? De muito homicídio, muito crime, e o desarmamento foi muito eficiente lá. Verdade, eu pude ler um pouco sobre o assunto também, e foi constatado, foi realmente isso. Os locais onde o desarmamento foi mais eficiente é onde a gente tem hoje os maiores índices de violência. Inclusive, o próprio Bené Barbosa, ele, nessa palestra que o Alexandre Aleluia trouxe ele aqui, eu estava presente, ele usou um exemplo até interessante, que o desarmamento no Brasil, como a gente vê hoje, começou, na verdade, no período de Getúlio Vargas, que, aliás, foi a primeira tentativa de se implantar uma ditadura do proletariado aqui no Brasil, e o primeiro passo que ele deu realmente foi desarmar a população, para diminuir a chance de defesa. Ele citou o exemplo de naquela época a gente tinha, principalmente aqui no Nordeste, muitos coronéis, e um deles estava mais assim resistente em desarmar o seu grupo, mas o Getúlio convenceu a que ele fizesse isso. E essas armas saíram daqui da Bahia para o Rio de Janeiro de trem, e assim que essas armas chegaram no Rio, o Getúlio, eu não lembro agora o que o Bené falou, se ele mandou matar ou mandou prender esse coronel. Quer dizer, ele primeiro minou as defesas que o coronel tinha para depois tomar uma atitude. Professor, seu microfone está desligado novamente. Está desligado novamente. O senhor começou a falar, mas eu vi que sua voz não estava saindo. Não, está desligado. Agora. Agora. Isso. Está desligando sozinho. Foi algum problema que deve estar ocorrendo, mas a gente está te ouvindo agora, pode complementar. Não, é isso. A questão do desarmamento tem que ter alguns parâmetros de discussão, seja aqui, seja na Casa Legislativa, ou em outros ambientes, palestras, ela tem que ter alguns parâmetros que caracterizam esse contexto, né, para
para não ficar apenas no concordo ou discordo, né? É. Há um projeto revolucionário que está sendo implantado no Brasil há muito tempo. Né? Já foi denunciado por Olavo de Carvalho, já foi denunciado por... Há um projeto. Né? É bom ver, professor. Desarmar a população. Né? Todos os É países bom, professor. que viveram ditaduras, Uganda, né? Líbia, Polônia, Alemanha, Rússia, né? Diversos países que viveram ditaduras socialistas, essas ditaduras foram antecedidas por política de desarmamento. E com o mesmo discurso, né, de que a população precisa desarmar porque o crime está alto, a arma de fogo está matando muito, é sempre o mesmo discurso. E dá certo. Professor, é bom, eu vou sugerir aqui uma leitura para quem está nos assistindo, né? É um célebre artigo do professor Olavo de Carvalho, é o Bandidos e Letrados. Aí ele explica muito bem essa formação da classe revolucionária junto com a criminalidade. Ele mostra como surgiu isso a partir do pensamento da nova esquerda, Herbert Marcuse, o Laclau, como foi realmente forjada a nova classe revolucionária nessa mistura com a criminalidade. Ele faz até uma tomada histórica, desde a queda da Bastilha. Fala também, ele cita Jorge Amado no livro Capitães de Areia. Realmente o artigo é um célebre artigo, vale a pena ler, eu indico a todos, e realmente e para o brasileiro é ainda mais essencial a leitura. Bom, como o horário está avançando e a gente ainda tem mais um tema para falar, eu realmente só queria finalizar essa questão do desarmamento dizendo que eu também sou a favor de que se libere a posse, mas que o porte também seja algo mais restrito, mais controlado, porque realmente nos ajudar não vai resolver em nada todo mundo sair na rua armado. Mas, por outro lado, alguma defesa a gente tem que ter pelo menos dentro de nossa casa. Pelo menos o nosso espaço, a gente tem que ter o direito de defender. Então, eu vou passar para o próximo tema, que, na verdade, é uma novidade, algo que o Alexandre está trazendo em primeira mão aqui para Salvador, que é o Charter School. Ele vai estar promovendo um evento no domingo, em que a gente vai poder conhecer mais esse projeto, saber mais qual o conceito, qual a ideia, mas eu vou pedir que ele fale um pouco mais sobre isso e sobre o evento de domingo também. Alexandre, por favor. Vamos lá. Interessante esse tema. Durante a campanha, eu comecei a falar sobre o voucher e sobre novas formas de financiamento e de estruturação do ensino, né? É lógico que é importante até eu defendo Escola Sem Partido, é importante a gente ter sempre na cabeça que simplesmente buscar novas formas de financiamento não vai resolver o problema da revolução cultural do partido, o problema da infiltração petista de esquerda no nosso ensino. Isso a gente não pode ter essa visão até libertária de achar que o mercado vai resolver todos os nossos problemas. Isso é importante. Mas é importante ressaltar que hoje o nosso é importante procurarmos novas formas de estruturar o ensino. O que é o Charter School? Ele funciona... A Prefeitura de Salvador anunciou um tema de esporte interessante. Crianças carentes mesmo poderão ter acesso a escolinhas de futebol, a natação, ao esporte, por meio de clubes já existentes em Salvador. O que acontece? Por exemplo, tem um clube na Barra,
né? A Associação Atlética. A Associação Atlética tem um espaço tarde ou à noite fica sem utilizar, né? Então, a prefeitura criou um mecanismo que esse clube possa ter alguma isenção de PTU em troca disso proporcionar esporte para essas crianças. Essa é uma forma de um charter muito parecido com isso. E esse projeto, né, esse novo mecanismo foi trazido aqui pelo Romeu Zinder, um candidato a vereador de Florianópolis, do Democratas. E ele falou muito disso na sua campanha. Eu acabei falando um pouco, acabei ficando mais no tema do Escola Sem Partido, mas é algo que eu vou estruturar também em Salvador. Parecido, às vezes a gente não chega no perfeito, mas chega no melhor possível, né, e eu vou procurar fazer algo parecido. O que seria isso? Vamos ter um exemplo de uma escola privada, uma boa escola privada de Salvador, que não tenha nenhuma utilização física. Ora, por que não essa escola, nessa mesma escola, proporcionar o ensino para alunos que estariam em escola pública? Isso seria uma espécie de voucher, né? Mas esse pagamento seria direto, não precisaria de um voucher, seria direto à escola. Seria uma forma de utilizar até as estruturas físicas já existentes. Não precisaríamos de contratar novas pessoas, novos terceiros, etc. Já utilizaria a própria estrutura da escola. Isso já é muito utilizado hoje até nessas escolas. Hoje, a escola não funciona, mas a escola acaba cedendo para uma universidade. Isso é muito comum. Então, na verdade, em vez de ser decidido a própria prefeitura, e a prefeitura utilizaria a própria estrutura de ensino dessa escola privada. Então, é uma diferente, é lógico, sindicatos não vão ter, vai ter muita resistência da esquerda, dos militares, não na Câmara dos Vereadores. Eu acho que será muito importante a gente fazer isso. Certo. Em alguns momentos a sua fala falhou, mas só para recapitular, para ver se realmente ficou claro para mim. A proposta é que a prefeitura ela vai fazer uma espécie de terceirização inversa. Ao invés da prefeitura dar o espaço e uma empresa privada administrar, a prefeitura vai administrar um espaço que é privado para oferecer aquilo gratuitamente para as crianças que não têm condição de pagar a escola particular. Não, será da escola. A administração será privada também. Será feita pela própria escola privada. Né? Então, é como se fosse um FIES. A prefeitura apenas financiará ou criará uma forma de contrapartida via IPTU, via via isenção de imposto. Lógico que isso é bom deixar bem claro, que o vereador não pode criar novas despesas. Isso seria um projeto de indicação para o executivo. Né? Entendi. É como se fosse o FIES, né? A gente está na faculdade particular em que o governo paga, mas a diferença é que nós não vamos precisar retornar esse dinheiro para o governo futuramente. Parecido com o FIES, exatamente. Mas sem uma estrutura de financiamento, lógico, de crédito, que é uma estrutura muito complicada, financiamento direto, né? É algo mais simples, assim, diretamente entre a escola e a prefeitura, sem precisar dessa estrutura de crédito. Parece muito com o sistema de voucher. O sistema de voucher é muito bom, porém, eu digo que é muito mais difícil
a ser implantado no Brasil, né? Então, esse seria o melhor, né? O melhor dentro do possível. E muitas vezes não dá para a gente chegar no ideal, a gente chega no possível, né? Verdade. E falando um pouco sobre o evento de domingo, nos dê algumas informações, Vamos lá. aproveite o espaço para convidar o pessoal para comparecer. Vamos lá, eu queria convidar todo mundo, né? A gente vai fazer um evento no domingo com o Chris Maury, que é o diretor executivo do Acton Institute. É um instituto americano em alusão ao Lord Acton, um conservador famoso, né, importante. E ele vai fazer uma apresentação do instituto para Salvador. Ele está fazendo uma turnê de palestras no Brasil. E qual a intenção do Chris, né? Ele quer trazer para o Brasil seminários de formação intelectual conservadora. E existe a possibilidade também dele montar, estruturar um seminário em Salvador. É lógico que isso precisa de financiamento, precisa de apoio de empresas, do financiamento mesmo, patrocínio. Não é algo simples, mas a gente está dando o primeiro passo, apresentando o Instituto para as pessoas, para interessados e para pessoas que queiram também ajudar a financiar. Também estarão na palestra, né, o Marcelo, muito conhecido aí nas redes sociais, deputado estadual pelo Rio Grande do Sul, é um ferrenho defensor da nossa liberdade, aluno do professor Olavo de Carvalho, é realmente muito preparado. E também estará presente o Marcelo Couto. Já apresentei uma palestra com o Marcelo e ele é muito capaz, né? Durante a campanha até cristianismo, cultura e política, a gente falou muito sobre cultura. Sim, eu me recordo, o Aurélio Chama estava presente também, eu estava nesse dia. Isso, Aurélio também. Muito, muito boa palestra, e ele também estará presente. A gente vai aproveitar para falar também sobre algo um tema muito abordado pelo Instituto Acton, né? Lord Acton era um conservador católico, porém um defensor da nossa cultura judaico-cristã. E o tema será religião, liberdade e política. Bom, eu vou procurar vou falar um pouco lá, mas vou procurar deixar claro como a nossa civilização, curso cultural civilizacional cristão possibilita a nossa liberdade individual, né? Isso é importante deixar claro, como o processo inverso de secularização acaba culminando numa formação de uma terraplanagem para o totalitarismo, né? Eu estava até formando a minha palestra, eu vou falar sobre como o processo de secularização na Inglaterra, o processo de secularização via Estado, até primeiro Estado totalitário, tirânico, via a secularização que foi implantada na Igreja Anglicana. Então, esse foi o primeiro processo de secularização com objetivo revolucionário totalitário. Aí depois a gente vê, é muito fácil perceber isso nos movimentos de massa da esquerda. A esquerda sempre procurou realmente combater e rechaçar nossa identidade, nossa cultura cristã, com o objetivo deliberado de implantar uma ditadura do proletariado, algo parecido. E a esquerda tem muito claro que para isso é essencial que a nossa cultura cristã seja rechaçada, seja eliminada. Não é à toa que Gramsci colocou como grande inimigo do socialismo a Igreja Católica, né? Sim, sim. E o cristianismo em geral, mas a Igreja Católica porque era mais difícil de cooptar, diferentemente das igrejas protestantes. Mas esse foi uma grande
foi algo muito combatido por Gramsci. E a gente sabe que a esquerda tem um objetivo deliberado de combater o cristianismo com um objetivo revolucionário, e a gente tem os históricos de perseguição aos cristãos, desde Lenin, Mao, Fidel, e os exemplos são claros, são muitos. Então, o objetivo principal será esse, mostrar como a nossa liberdade é construída a partir de uma cultura cristã, e como isso na verdade, só é possível a partir dessa cultura cristã. Sim, sim. E você citou alguns exemplos. Eu te lembro aqui do mais recente, nosso vizinho Maduro, aquele cara gente boa que a gente conhece, está fazendo um trabalho belíssimo na Venezuela, para não dizer o contrário. Lá também já começou a perseguição aos cristãos. É bom ressaltar que, lógico, a gente pega o socialismo, a gente pega esse processo de secularização na Inglaterra, era realmente uma forma de fazer a terraplanagem para o totalitarismo. A gente vê isso muito claro no socialismo primitivo, né? Lenin, Stalin, Mao, a perseguição aos cristãos. Depois, a gente vem para a KGB e começa a estruturar a teologia da libertação, aí eles já começam num processo de infiltração, cooptação do cristianismo, da Igreja Católica. Então, aí é uma coisa mais sutil, não é a perseguição clara e ostensiva. O que existe é uma infiltração na doutrina da Igreja, uma forma muito mais sutil e até mais eficaz e mais perigosa, né, de cooptar, né, de modificar o cristianismo, né, a doutrina cristã, com fins revolucionários. Então, isso é... E Maduro, a gente sabe que toda a América Latina acaba sendo influenciada pela teologia da libertação, que foi importada pela KGB, via o Padre Gutiérrez, via o Frei Beto, né? E na Colômbia isso é muito presente, na Bolívia, na Venezuela. Então, existe muita infiltração da Igreja Católica, né? É importante eu costumo usar muito uma frase de Chesterton, né? Quando a gente fala dessa secularização, desse processo de secularização. Chesterton diz que a partir do momento que ninguém acredita em Deus, as pessoas acabam acreditando no Deus do Estado, né? Divinização do Estado. Algo parecido, né? A frase não é bem essa. Mas é praticamente esse processo. E a gente vê muito claro com essa secularização promovida pelo socialismo, o que existe posteriormente é uma divinização, né? O sonho gnóstico é presente ainda nessas tiranias, e a gente vê muito isso nos heróis revolucionários, são divinizados, né? Che Guevara, o que, de certa forma, Maduro tentou fazer lá com Chávez, que foi feito também com Lenin na União Soviética, e o que o PT quase fez também com Lula, mas não deu tempo. Sim. Ele não conseguiu fazer. Mas certamente isso seria estaria no roteiro do PT. Pelo menos o sonho gnóstico foi destruído a tempo. Graças a Deus. Eu só estou tentando fazer contato com o professor Oswaldo para que a gente possa finalizar. Acredito que ele já deve estar retornando aqui. Ele deve ter tido algum problema na conexão da internet. Mas, enquanto ele não retorna, eu estava pensando aqui no seguinte. O que acontece? A gente está analisando um pouco o cenário atual no que diz respeito à educação, no que diz respeito à política de um modo geral, passamos pela questão do desarmamento, a segurança pública, mas não falamos muito hoje sobre a questão política, porque muita gente está comemorando o impeachment, Temer entrou, fez algumas coisas que até certo ponto foram importantes para colocar o país nos eixos, mas eu acho que a gente ainda está longe de conseguir iniciar um processo de recuperação.
até porque, pelo que eu pude ver no noticiário recente, vai sendo na Lava Jato, né? Então, mais cedo ou mais tarde, a gente pode ter uma reviravolta. Como é que você vê essa possibilidade de esperar? Porque estamos às portas de uma possível, a depender do que acontecer com o Michel Temer daqui para frente, uma possível intervenção militar no governo. Aliás, muita gente pede isso, né? Então, eu queria saber o que é que você acha a respeito disso. Olha, primeiro, além dessas questões partidárias ou eleitorais, a gente deve colocar que eu nunca muita gente depositou muita confiança no impeachment, né? Como se o impeachment fosse salvar o Brasil. E eu nunca depositei tanta confiança assim, porque eu acredito que o problema do Brasil é mais um processo. A solução para o Brasil passa por um longo processo de restauração cultural. Isso vai demorar muito. Né? Isso a gente precisa formar uma nova alta cultura, a gente precisa formar pessoas realmente capazes, professores, etc. Hoje a gente fala aqui de doutrinação ideológica, né? A gente fala que a academia é tomada pela esquerda. Mas imagina se existisse hoje um grande movimento de troca, de renovação do quadro acadêmico. A gente não teria professores capacitados de direita ou conservadores ou qualquer coisa parecida, liberais, não teríamos professores capacitados para ocupar esses espaços, né? Então, o problema do Brasil passa por uma restauração cultural longa e consistente. Hoje não temos pessoas na alta cultura, pessoas em jornais, em redações, capazes de fazer isso. Então, quanto ao Michel, né, ao presidente Michel Temer, a gente deve esperar. A gente até agora eu não vi nada consistente. Esperar para ver o que acontecerá. Não tenho como analisar um quadro sem evidências, né? Mas vamos ficar atentos, porque tem muita coisa para acontecer ainda, eu creio. Certo. Eu consegui fazer contato com o professor Oswaldo. Já estou trazendo ele de volta aqui para o grupo para que a gente possa finalizar essa conversa de hoje. Mas desde já eu queria agradecer a todo mundo que ficou aí acordado até agora assistindo ao vivo e agradecer a sua participação. Acho que você já deve ter visto. Eu e o professor Oswaldo já temos essa parceria já há um certo tempo. A gente já fez alguns hangouts com Fred Pontes sobre marxismo cultural. E o que a gente pretende realmente é manter esse projeto adiante. A gente está gravando mais hangouts sobre esses temas. As pessoas possam ter acesso a esse tipo de informação nesse Brasil de hoje, manipulado pela esquerda, que a educação está tomada, a mídia está tomada. Vou aproveitar e mandar um abraço para o meu amigo Fred, não sei se ele está assistindo, e um abraço a todo mundo lá de Juazeiro, que me acompanha, né, que presenciou algumas palestras minhas, presenciaram algumas palestras minhas, foi pessoal muito acolhedor. E eu estou devendo uma visita lá a Juazeiro. Nós estamos, na verdade. Mas vamos sim. Bom, eu quero também aproveitar e eu quero fazer um hangout com o Fred. Ficou devendo. É que esse período agora, eu não sei exatamente o que foi que ocorreu, se foi ele está descansando da eleição, ele ficou um pouco mais difícil de manter contato com ele. Mas assim que for possível, a gente vai fazer. E o professor Oswaldo parece que não vai conseguir retornar realmente, não sei se foi a internet dele que foi que aconteceu, mas em nome dele eu agradeço também a sua participação hoje aqui e queria deixar aqui o espaço, tanto o meu canal do YouTube, que é o Conservador Cult, onde a gente está transmitindo agora,
como o canal do Seminário Crítica e Crise, que é do professor, estão aqui abertos para que a gente possa repetir esse hangout com outros temas. Sempre que você quiser, tiver um tempo disponível, puder estar falando com a gente. E o nosso site, o site do professor Oswaldo, que é o Seminário Crítica e Crise, o meu blog que eu tenho, que é o Conservador Cult, é o mesmo nome do canal. Sempre que você quiser divulgar alguma notícia, um texto, qualquer publicação que você tenha a fazer, também estão abertos para, assim que possível, você nos mandar qualquer material. Isso é importante porque eu acho que nessa jornada aí não vai ser fácil, né? A gente sabe que sempre que eu precisar explicar algum projeto, alguma posição de maneira mais detalhada, eu vou recorrer a vocês. Isso é importante. E aí eu queria mandar um abraço para o professor Oswaldo, que infelizmente a conexão dele caiu, e eu fico muito grato, viu, Robson? Eu queria mandar um abraço para todo mundo que está assistindo até agora, né? Eu recebi mensagem aqui já, meus amigos Andréas e Natasha Rodrigues estão assistindo, e todo mundo que pôde me assistir e tenha me acompanhado nas redes sociais. Acho que tem muita coisa boa por vir. Esse mandato aí meu, quero defender muita coisa nova em Salvador, muito tema importante que a gente não via muito em Salvador, que eu vou trazer para cá. Não, com certeza. E o que você precisar da gente também, não só agora, mas também quando você tiver já com o seu mandato aberto, o que precisar a gente está à disposição. Conte comigo, viu? Encerrar a transmissão ao vivo. Eu levanto aqui também, é importante, sempre que alguém tiver alguma sugestão de projeto, ou sugestão, ou crítica, ou qualquer coisa, pode me mandar mensagem pelo Facebook, que eu às vezes demora um pouco, mas eu leio tudo. Tem muita mensagem também. Eu imagino a quantidade. Não é fácil ler, mas eu sempre tenho procurado ler a maior parte das críticas ou sugestões. Se alguém tiver alguma sugestão de projeto, pode ficar livre para mandar. Tranquilo. Eu vou encerrar a transmissão ao vivo, a gente continua conversando. Vamos tentar manter contato com o professor Oswaldo para saber o que foi que ocorreu. Mas, no mais, agradeço a todo mundo que assistiu. Um grande abraço e até a próxima. Valeu. Obrigado.